Enfim aconteceu, demorou, mas aconteceu. As McLarens enfim conseguem se tirar da prova e abrem todas as janelas e cortinas e tudo que for possível para o Verstappen conseguir encostar cada vez mais no campeonato. Numa corrida sprint, em que em tese valeria muito poucos pontos, o Verstappen conseguiu tirar 8 já para os dois pilotos da McLaren, que não pontuaram. Na verdade foram bem piores que isso. Conseguiram nem fazer a primeira volta, porque eles se eliminaram. Com uma pequena ajudinha de Hülkenberg. E aí você já imagina, numa batida entre uma Sauber e duas McLarens, quem é eliminado? O Alonso. É inacreditável as coisas que acontecem com ele. Além disso, temos que falar também de como foi agitada essa corrida sprint e como isso pode ser um bom sintoma para a corrida. Já que até vou pegar um pouco que a transmissão do Brasil falou lá com o Max Wilson, as equipes não tiveram nem tempo de fazer uma simulação de corrida propriamente dita, porque teve safety car, teve acidente, teve muita disputa, então não deu para conseguir coletar muitos dados, e principalmente a McLaren, que está com seus dois carros eliminados justamente na primeira volta. Então, muita coisa legal aconteceu nessa corrida sprint, apesar de ter sido bem curta, óbvio, e a gente merece comentar aqui. E senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 todos os dias aqui com vocês. Não sei porque eu tô com a sensação que eu tô babando. Mas enfim, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e já clica no like, porque o like ajuda na divulgação. E antes de irmos para a classificação, é bom a gente comentar o que aconteceu na abertura da volta. O Verstappen largou bem, como vocês já imaginam, e na primeira curva, que é uma curva à esquerda, o Piastri percebeu que ele não ia mais ganhar a posição do Norris, que largou na P2. Então, ele tinha duas opções. A primeira: deixo todo mundo que está me ultrapassando aqui ir embora, já que ele chegou na freada numa posição não muito privilegiada. Ele tinha o Alonso à esquerda, tinha o Hülkenberg à esquerda, tinha o Lando à direita e tinha mais alguns chegando também. Então tinha alguns querendo fazer um dive bomb ali ao mesmo tempo que ele. Só que ele se colocou numa posição bem esquisita para alguém que estava fazendo uma curva naquela situação. Era uma curva à esquerda, lembre-se disso. Tinha dois carros à esquerda dele, lembre-se disso. Pois bem, a outra opção era ele virar o carro e não se dar conta de todo mundo que estava ao redor dele. Você já imagina o que aconteceu. Logo depois de acertar o Nico Hülkenberg, que rodou e ainda conseguiu continuar na prova, o Alonso teve um prejuízo no carro e acabou sendo eliminado. O Piastri não só quase capotou o carro, óbvio, não foi culpa dele, o acidente todo, porque são várias variáveis ali, mas ele tinha sim uma parcela de culpa em tudo, nas repercussões da batida. Ele acabou virando o carro, não se deu conta, tinha dois caras à esquerda dele. Terminou que o carro dele quase tombou, mas ele ainda conseguiu se manter com as quatro rodas no chão, porém tinha o Lando Norris na frente dele. Acertaram as rodas, um quebrou suspensão, o outro quebrou quase a roda inteira, né, a roda traseira esquerda inteira. Os dois foram eliminados da prova. E para quem tinha 7 e talvez até no máximo ou no mínimo 4 pontos, terminaram os dois com 0. Quem ganhou muito com isso foi o Max Verstappen, que lucrou 8 pontos limpos, sem imposto, nesse GP Sprint dos Estados Unidos, e agora encostou na disputa pelo título contra os pilotos da McLaren. Agora a distância dele para o Piastri é de 55 pontos e a distância dele para o Lando é de 33 pontos. Coincidentemente, 33 era o número dele há algumas temporadas. E lembrando, ainda falta a corrida principal do GP dos Estados Unidos, tem o GP do México, GP do Brasil, tem o GP do Catar, GP de Las Vegas e GP de Abu Dhabi. São 6 corridas. 6 vezes 5, você pode ter aí 125 pontos, né? 125 pontos, Fernando? 125 pontos. Mais algumas sprints que tem por aí. Então são 125, mais 16, 135, 141 pontos. Dá pra tirar, hein? Dá pra tirar, hein? Agora dá pra tirar. A média que ele tinha que fazer era tirar 10 pontos por corrida para o Piastri para continuar brigando pelo título. Agora ele já tirou 8 na primeira sprint. Se ele marcar pole e vencer a corrida, ele vai terminar o final de semana com 15. E se a Mercedes, que mostrou ser forte contra o próprio Verstappen na corrida, conseguir ficar entre o Max e uma McLaren no mínimo, ele consegue tirar mais pontos ainda. Se a McLaren não acordar e não resolver tentar melhorar esse carro um pouquinho, ela vai perder esse campeonato de pilotos. E do jeito que eles estão se batendo, a chance aumenta cada vez mais. Porque um lance como esse que aconteceu não é um lance de foi ocasional, foi um lance que os pilotos apenas entenderam e tá tudo certo. Não,
O que aconteceu com o Piastri é o típico lance do, beleza, já que o Lando foi tão arrojado lá em Singapura, eu vou ser arrojado aqui também. O problema é que, enquanto o Lando quase jogou o Piastri para fora e bateu no muro, dessa vez os dois foram para fora. Eu gostaria muito de ver como que será a conversa da McLaren nos boxes. Nos boxes não, a portas fechadas no motorhome, por exemplo. Por sinal, o Zac Brown falou que a culpa de tudo aquilo que aconteceu foi do Hülkenberg, que não deveria estar onde ele estava. O Zac Brown, bem-vindo a uma disputa de pista, tá? Não sei se você tá tão acostumado assim. Mas bem, interessante demais isso que aconteceu. Mas vamos falar, né, da classificação? Que ficou mais ou menos assim. Fernando Alonso em 20º, Lando Norris 19º, Oscar Piastri 18º, Lance Stroll em 16º e Esteban Ocon em 16º. Não, Esteban Ocon em 16º e Stroll 17º. Eles estão aqui porque eles conseguiram se bater durante a prova. O Stroll fez um dive bomb e acabou explodindo a suspensão do Hülkenberg. Foram os dois eliminados. Assim, foi um lance bem assim, nonsense do Stroll, uma pena, né? A corrida estava excelente, mas enfim, safety car e acabou sendo encerrado no safety car mesmo, logo depois dessa batida. 15º para o Oliver Berman, que tomou punição, 14º para o Franco Colapinto, 13º para o Nico Hülkenberg, que ainda continuou na prova, 12º para Isaac Hadjar e 11º para Bortoleto, provando mais uma vez que ele também é o cara que consegue se livrar de confusão, não se mete em problema de ninguém e leva o carro para casa, que é o principal que o piloto de Fórmula 1 tem que fazer. 11º, quase chegou ali na zona de pontos, né, da corrida sprint, que na verdade é só o top 8. Ele quase chegou em 10º, que seria a zona de pontos na corrida normal, mas ótimo resultado, 11º. Numa situação como essa, tá ótimo, tá lindo. E aí vem Pierre Gasly em 10º, 9º para Liam Lawson, 8º para Kimi Antonelli, 7º para Yuki Tsunoda, ótimo resultado, principalmente nos construtores. Sim, a Red Bull ainda está disputando o vice dos construtores. 6º para Alexander Albon com a Williams, 5º para Leclerc, 4º para Hamilton, que estava com bom ritmo em relação ao companheiro monegasco. 3º para Carlos Sainz Jr., a Williams está duelando contra a Ferrari e está vencendo. Foi para o pódio sprint. Né? 2º para George Russell, ótimo ritmo. Ele quase tentou ultrapassar o Verstappen, mas foram os dois para fora da pista. E eleito o melhor piloto, não eleito, né? Ele conquistou isso com o passar do tempo. O melhor piloto do grid atualmente venceu a corrida, Max Verstappen, com a volta mais rápida também. E isso só me deixa cada vez mais animado para a classificação de logo mais. Eu vou estar postando esse vídeo logo depois da sprint e depois vai ter mais um vídeo só sobre a classificação. Mas eu tô ansioso demais para ver como que vai ser essa corrida agora, já que em tese as equipes não conseguiram simular corridas do jeito que elas queriam, né? Não conseguiram simular corrida. Teve o TL, mas ainda assim é melhor ter mais uma simulaçãozinha antes de ir para o GP de fato do que não ter. A Red Bull está reclamando um pouco do carro, realmente. O Verstappen reclamou da sua traseira. Mas se ele marcar pole position, não sei se alguém pega não, tá? Talvez só o Russell. Ou as McLaren, se elas continuarem na pista. Não sei se alguma equipe vai ficar sem peças para o carro para fazer classificação. Não sei se alguém vai ter problemas para remontar o carro, como é o caso de Aston Martin, Haas e McLaren. Um pouco da Aston Martin também. Quem sabe Sauber também com o carro do Hülkenberg, eu não sei. Não sei se alguém vai ser punido, além do Berman por enquanto. Mas promete uma boa classificação e uma ótima corrida. Se isso vai acontecer, bom, a gente vai ter que esperar para ver, mas promete. E senhores, esse foi o vídeo, por enquanto, de hoje. Espero fazer outro sobre a classificação. Não esqueça de clicar no like, se inscrever no canal e comenta aqui embaixo as suas opiniões sobre tudo o que aconteceu. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aproveitando que você está aqui no final do vídeo, eu vou trazer um trecho do vídeo anterior para mostrar como era muito previsível esse lance da McLaren. Vê só. E aí foi dividir a curva e aí você já sabe o que acontece. Lembrando, o vencedor da corrida sprint ganha 8 pontos, o segundo 7, o terceiro 6. Vale a pena arriscar tudo na primeira curva? Não sei. Mas eles ainda têm contas a acertar. Enquanto o Verstappen está correndo por fora, e eu novamente vou dizer aqui para vocês, não deixa chegar. Não deixa chegar. Vou repetir o mesmo exemplo que eu dou sempre. O Verstappen agora é o São Paulo dos anos 2000, é o Boca dos anos 2000. Não pode deixar chegar. Se deixar chegar, ele vai virar. Simples assim. Novamente marcou a pole, tudo indica que o carro está melhorando de fato.
a impressão é verdadeira,